pessoal do sexto ano, aqui é o professor Lucas Sampaio, professor de literatura, e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual biografia. É importante entender que a biografia ela é diferente da autobiografia, porque enquanto a biografia ela é escrita por um autor falando sobre a vida de outra pessoa, a autobiografia ela é escrita pela própria pessoa narrando sua própria vida, certo? Então, o gênero de texto que conta a história da vida de outra pessoa é a biografia. Bio significa vida e grafia é escrita. Por isso, biografia, a vida escrita, certo? É uma mistura de jornalismo, literatura, história. E essa mistura, ela dá corpo a um tipo de texto que registra a história da vida de alguém importante. E principalmente enfatizando os principais fatos de sua vida, certo? As características de uma biografia é que ela é um gênero do gênero narrativo, certo? Porque é escrita em prosa. É um texto narrado em terceira pessoa. E por que em terceira pessoa? Porque lembra que a primeira pessoa é eu, nós. Como é uma biografia e a visão de outra pessoa sobre a vida de alguém, não pode ser em primeira pessoa, porque a primeira pessoa ela está empregada na autobiografia, certo? Que é quando a pessoa mesmo escreve a história da sua própria vida. Ela apresenta a ordem cronológica dos fatos, então ela começa pelo nascimento, ou até antes do nascimento, falando sobre a vida dos familiares dessa pessoa, do nascimento, sua adolescência, sua vida adulta, até sua morte e após a sua morte, certo? Então, ela tem que seguir essa ordem cronológica. É um conjunto de informações sobre a vida de alguém, então precisa de entrevista com pessoas que conheceram aquela pessoa, precisa de documentos comprovando que tudo que o autor está dizendo é verdade, certo? Não pode tirar as coisas assim do nada, você achar algo e colocar lá, não, tem que ter uma pesquisa, certo? É o relato de fatos marcantes da vida de outra pessoa. Então, nós temos o uso de marcadores temporais, como, por exemplo, na infância, na adolescência, naquela época, que marca essa questão do tempo cronológico, porque tem que ser contado em história cronológica, certo? E verossemelhança dos fatos narrados, que é o que eu falei. Tudo que tem que estar ali tem que ser verdade, tem que ser verossímil. Você não pode colocar informações falsas na biografia de alguém, tem que ter uma comprovação. Certo? E como criar uma biografia? Antes de mais nada, nós temos que identificar a pessoa que nós queremos escrever sobre a vida dela. Então, você tem que entrar em contato com aquela pessoa, certo? Com fatos da vida daquela pessoa, fazer uma pesquisa extensa, coletar materiais, pesquisar, são elementos essenciais para escrever uma biografia. E você tem que ter propriedade no que você fala. Por isso que é importante os documentos, as pesquisas, as entrevistas, e que seja do interesse também do leitor. Além disso, se possível, entrevistar pessoas que tiveram contato com aquela pessoa durante o tempo. Então, você está ouvindo de outra pessoa alguns fatos narrados da vida da pessoa que você quer escrever e relatar no texto. Então, o texto deve seguir uma ordem cronológica, certo? Que tem que apresentar, por exemplo, o nascimento da pessoa, os principais fatos acontecidos na vida dessa pessoa, as suas obras, se ela for, por exemplo, um escritor, se for um pintor. Por exemplo, se você quiser escrever sobre uma pessoa que trabalha na área da música, você tem que explicar como é que foi criada as músicas, os álbuns, enfim. A morte e algumas curiosidades sobre a vida da pessoa, que torna a biografia mais interessante. É importante entender que a biografia e a autobiografia são coisas diferentes, certo? Quando você vai escrever uma autobiografia, sua própria vida, você tem uma liberdade maior de contar coisas que ninguém sabe, por exemplo. Então, a autobiografia é diferente. E a autobiografia, ela não conta a morte, pois afinal ninguém escreve morto, né? Então, ela conta até um determinado ponto da vida de quem está escrevendo
e ela carrega algumas informações mais subjetivas, certo? Essa é a diferença entre biografia e autobiografia. Agora, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que vocês ficassem atentos às atividades que estão sendo postadas na área do aluno, no site da escola. É importante que vocês façam essas atividades para que eu possa avaliar tanto o conhecimento de vocês sobre o conteúdo aplicado, quanto para tirar dúvidas. Enfim, se ficou alguma dúvida, eu perceber isso. Eu tô com muita saudade de vocês, eu não vejo a hora de voltar para a escola, de encontrar vocês de novo. Mas, por enquanto, as aulas vão ser online, gravadas, e até a próxima aula, certo? Fiquem atentos nos vídeos e se inscrevam no canal. Até mais!